oportunidade, né, de usar aquele microfone chique. Mas graças a Deus. Em resposta à nossa adoração, Deus trará a palavra dele a nós. Hoje, né, um dia muito especial para nós, Dia das Mães. Um dia que eu espero que você tenha realmente tido um dia bom com os seus filhos, ou não, mesmo que distante, espero que tenha sido um dia agradável. E diante desse momento, né, que nós estamos vivendo, desse dia de Dia das Mães, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é uma palavra meio assim, estranha, vamos dizer. Porque eu quero falar sobre algumas mulheres que, na verdade, elas eram estéreis. Então, como pode, nesse Dia das Mães, falar de alguém que não podia ter filho? E eu quero meditar com você sobre 3 mulheres, e essas 3 mulheres, né, fazem parte de uma geração de mulheres estéreis. E pensando nisso, eu dei o título a essa palavra de Dando um Basta na Esterilidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu vou ler 3 textos, assim, rapidamente, 3 versículos pequenos, então talvez não dê tempo para você me acompanhar, porque o nosso tempo aqui é bem curto, né? Gênesis 16, no capítulo 16, o versículo 1, fala sobre Sara. Sarai, a primeira parte do versículo apenas. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Em Gênesis 25, versículo 21, a parte A diz: Rebeca não podia ter filhos. Gênesis 29, o versículo 31, a parte C do versículo diz: Mas Raquel não podia ter filhos. Então, nós vamos aqui falar de 3 mulheres: Sara, Rebeca e Raquel. 3 gerações de mulheres que passavam pelo mesmo problema de esterilidade. Mas Deus tinha ali naquela família algo. Deus tinha naquela família uma promessa. O que Deus queria? Nós sabemos que Deus queria com aquela família, iniciando com Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. E aquelas mulheres, fazendo parte dessa família, claro, cada um a seu tempo, também tinham essa promessa como algo também para a vida delas, respingou também nelas. E pensando nessa esterilidade, o que é ser estéril? Ser estéril é não produzir, é não dar fruto, não reproduzir, é incapaz de reproduzir, de procriar. Então, uma mulher estéril, ela é incapaz de produzir filhos, incapaz de produzir frutos. E quando a gente lembra dessa promessa, como assim? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas como? Diante de uma mulher estéril e de outras também que viriam na mesma forma. Parecia algo impossível. Mas é desse jeito, querido, que Deus age. Deus age dentro das nossas impossibilidades e você sabe disso. Apesar de você saber disso, às vezes a gente deixa de crer. Quando nós estamos passando mesmo pelas impossibilidades, nós recuamos e tememos. Então não é hora de temer. Não é hora de parar. Quando nessa impossibilidade dessa mulher engravidar, dessas mulheres, Deus assume o comando e faz o que ele precisava fazer. Então, a primeira mulher que nós iremos hoje aprender algo com ela é a Sara. Sara, a gente vai ler o texto lá em Gênesis 17, o versículo 15. Gênesis 17, 15, diz assim: Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas e darei a você um filho, que sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Deus aqui foi muito específico ao dizer que ela seria mãe de nações, que ela seria não mais Sarai, não uma mulher infértil, improdutiva, mas ela seria mãe de multidões. Sara era uma mulher que vivia numa realidade muito diferente, né? Era uma mulher envergonhada, era uma mulher culturalmente nômade, né? Viviam de lugar em lugar. E quando chegava uma visita, o que Sara fazia? Corria para dentro da... Escutei alguém falando, tenda. Isso aí, muito bem.
Corria para dentro da tenda. E de dentro da tenda, Sara ouvia as conversas. Aí Abraão, quando precisava de alguma coisa, tinha que ir lá. Sara, meu bem. Deduzindo que ele falava meu bem. Vai lá, ó, vai fazer a comida, vai preparar o pão, vai fazer algo para dar a visita. E Sara, então, só ia fazer o que era serviço dela, quando o papel dela, né, quando o marido chamasse. Então, era uma mulher envergonhada. Ela talvez também não cresce tanto naquela promessa, porque Deus havia falado que o marido dela seria pai de uma grande nação. E às vezes, dentro da impossibilidade dela de ser mãe, deixou muitas vezes de crer nisso, faltou-lhe fé. E a gente tem que parar de achar que a nossa família, o que um tem para um, não tem para outro. Se a promessa é para o seu marido, também é para você. Se a promessa é para o seu filho, também é para você. E se a promessa é para você, também é para a sua família. Todos serão abençoados com isso. Tome posse dessa palavra de bênção. Sara também era uma mulher enferma. Ela era estéril. E a esterilidade é uma enfermidade. Uma mulher triste, uma mulher incrédula, uma mulher também manipuladora. Como assim? Sim. E a gente vai ver por quê. Quando Sara descobriu, né, no capítulo 16, Sara fala a respeito dessa promessa, né, que Deus havia prometido, mas já que Deus não me deixa ter filhos, o que Sara fez? Tome a minha escrava Agar e Deus vai cumprir a promessa através dela. Querido, essa palavra veio profundamente no meu coração. Sara estava passando para diante a promessa que era para ela. Ela que seria a mãe de uma grande nação. Deus estava dando para ela essa oportunidade de gerar os filhos de Abraão. E, na verdade, o que ela fez? Passou a oportunidade para outra mulher. Queridos, quantas vezes Deus tem nos dado a oportunidade de gerar filhos espirituais, e nós passamos essa oportunidade para outra pessoa. A gente chama, olha, vem cá, cuida dela para mim. Olha, tá vendo fulano, tá precisando ser evangelizado, fala de Jesus para ela, para mim. Deus tem a maternidade, a filiação, né? Deus está dando a você a oportunidade de ser pai na vida de alguém, de ser mãe na vida de alguém. Ah, mas eu ainda sou muito nova, muito novo. Você pode ser pai, pode ser mãe espiritual de alguém, cuidar de alguém. Não faça como Sara. Não deixe para outra pessoa cuidar de alguém que Deus está dando para você cuidar, para você ser mãe dela. Quantas pessoas, né, Deus tem dado para você cuidar e você tem feito isso? Passado adiante a responsabilidade para outra pessoa. E quando Deus entra na vida de Sara, e aí a gente vê, né, o texto que nós lemos, que antes ela era Sarai, e agora ela é Sara. Deus disse assim, Abraão, você não vai mais chamar ela de Sarai, você vai chamar ela de Sara, porque a esterilidade de Sara saiu, de Sarai saiu, agora ela era uma mulher frutífera. Agora era uma nova mulher, e a alegria daquela mulher foi inaugurada naquele momento, porque ela pôde até rir, né, da situação, mas ela vivenciou algo diferente na vida dela. Deus ali tirou a esterilidade dela, e Deus quer também tirar a esterilidade da sua vida. Deus quer tirar a esterilidade da nossa igreja. Nós precisamos também, todos juntos, sermos mães espirituais. E Deus quer hoje mudar o seu nome. Como assim? Não vou mais me chamar Maísa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quantas vezes nós ouvimos coisas na nossa vida que nos deixaram marcas. Ah, você é uma preguiçosa. E você cresce achando que você era preguiçosa. Minha mãe, quando eu era criança, eu não detestava lavar banheiro, e ela falava, quando você crescer, seu banheiro da sua casa vai ser um pé de bananeira. Porque eu era preguiçosa. Mas eu já não tenho nada mais não, tá? Lá em casa tem banheiro, não tem problema com o pé de bananeira também. Então, às vezes a gente ouve histórias, nomes assim. Você é uma preguiçosa. Você não faz nada direito. Tudo que você faz dá errado. Mão furada. Quem nunca ouviu mão furada? Tudo que bota a mão, deixa cair e quebra. Você é uma porca. Mas que menina relaxada. Ou então, nossa, vive emburrada, de cara feia. Mas é burra, hein? Às vezes uma palavra assim, que alcança o nosso coração e que deixa marca, querido.
Então, hoje, Deus quer mudar esse nome. Todos esses adjetivos que você já ouviu, que são adjetivos pejorativos, que deram sentido à sua vida, a partir de hoje não vai dar mais em nome de Jesus. A sua vida, o seu nome está sendo mudado. A partir de agora, você não vai mais dizer que você é burra, que você é uma fracassada, mas você vai dizer o contrário. E você vai dizer, eu sou inteligente. Então, você vai falar o seu nome nesse momento. Não vou falar o meu. Eu vou falar o meu, você vai falar o seu. Eu vou dizer, Maísia é inteligente. Você vai falar o seu nome, tá? Você vai usar o seu nome nesse momento. Maísia é inteligente. Eu estou escutando gente pela fé falando e repetindo isso comigo. Maísia é trabalhadeira. Fala o seu nome. Maísia é esforçada. Maísia é caprichosa. Maísia é organizada. Maísia é feliz e alegre. Maísia é princesa do Senhor. É isso que Deus quer fazer com você, minha querida. Quer mudar a sua história, não só com as mulheres, mas também os homens. Os meninos também crescem ouvindo muita coisa dos pais em casa e que ficam marcas. E você está tendo a oportunidade nesse momento, assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, também mudar o seu nome. Tirar todos esses adjetivos pejorativos que um dia foram impostos sobre a sua vida em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor inunde a sua vida nessa nova identidade que o Senhor está te dando hoje. Em nome de Jesus. E no meio desse caminho em que Sara estava, para ter ou não ter essa promessa na sua vida, revelada na sua vida, ela colocou Agar no meio do caminho. E aí é onde eu venho lá naquela história que ela passou para outra oportunidade que Deus tinha dado a ela. A bênção era dela. E muitas vezes a gente faz a mesma coisa. E Agar, ela não tinha escolha naquele momento. Agar era uma escrava de Sara. E ela só precisava simplesmente obedecer. Agar foi dada, como esposa naquele momento para que ela pudesse gerar filhos dele. E então ela engravidou. E Gênesis 16, o versículo 8... no capítulo 16, a gente vai ver o que aconteceu com Agar nesse momento. Agar estava grávida, e assim que Agar descobriu que estava grávida, ela começou a desprezar a Sara. Queridas, nós mulheres sabemos muito bem como é fazer isso. Quando você decide desprezar alguém, você consegue desprezar. Quando você decide magoar e machucar alguém com o seu desprezo, você consegue. E Agar estava desprezando Sara. E Sara, por sua vez, começou a maltratar Agar. Nós também sabemos fazer isso, maltratar alguém. E às vezes a gente maltrata as pessoas que a gente mais ama, né? Nossos filhos, nossos cônjuges, são essas pessoas que mais sofrem conosco. E Sara começou a maltratar Agar. E Agar, então, fugiu, foi embora. Abraão se isentou, disse, ela é sua escrava, você faz dela o que você quiser. Mandou, então, Agar embora. Agar fugiu para o deserto. Quando chegou lá, Agar se deparou com um anjo que perguntou para ela, de onde vem e para onde você vai? Agar disse assim, eu estou fugindo da minha dona, de Sara. Mas Agar não falou para onde ela estava indo. E eu ouvi isso e achei algo muito interessante e gostaria, por isso que eu estou compartilhando isso com você. Porque Agar ali não tinha destino. Ela sabia de onde ela tinha vindo, mas não sabia para onde ela estava indo. E eu quero dizer, queridos, que nós, como pais, nós temos a responsabilidade de dar destino à vida dos nossos filhos. Se Agar aqui não tivesse obedecido, porque o anjo falou, vai, volta e obedece Sara. Se ela não tivesse feito isso, talvez, o que seria daquele menino? Que ainda nasceria, porque ela estava grávida ainda. E por ela ter obedecido, o anjo do Senhor ainda o abençoou e disse, olha, Ismael vai ser o nome dele, e ele também vai ser uma grande nação. Então, nós precisamos cuidar do destino dos nossos filhos. Nós é quem damos destino para ele. E a promessa que Deus deu para Ismael naquele momento só foi possível por causa da obediência dela. Então, nós somos responsáveis para dar destino para o nosso filho. A Bíblia fala que nossos filhos são flechas. Então, nós vamos lançar e atirar para onde nossa direção. Nós é que damos a direção. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para lançarmos as nossas flechas na direção correta. A segunda mulher, então, a gente vai passar agora para Rebeca. O que a gente pode aprender com a esterilidade de Rebeca? Rebeca, então, Sara, morreu. O filho Isaac já estava na idade de casar, estava
triste, sem consolo, precisando de alguém. Abraão já estava velho e disse então, olha, chamou o seu empregado de maior confiança, você vai em tal lugar buscar uma esposa para o meu filho. Porque ele estava preocupado com a situação dele, morrer e ficar sozinho. Então mandou que Abraão, que aquele empregado fosse para, no meio dos seus parentes, buscar alguém. E lá em Gênesis, no capítulo 24, relata esse momento, dele pedindo, né, para o empregado e tal. No versículo 15, olha que interessante. O empregado ficou preocupado, mas se ela não quiser vir, ficou naquela conversa toda, não. Se de tudo ela não quiser vir, você está dispensado dessa promessa que você está me fazendo, mas vai. E ele foi, ele começou a orar. E o versículo 15 diz assim, ó. Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era irmão de Milca e de Naor, irmão de Abraão. Exatamente a pessoa que ele... Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo encontrar-se com ela e disse, por favor, deixe-me que eu beba um pouco de água do seu pote. E aí acontece exatamente como ele havia orado e pedido ao Senhor. Mas o interessante disso tudo é que ele ainda estava orando quando Deus trouxe a resposta. A gente não perde por orar, né? Por buscar o Senhor. E ela era a resposta da oração naquele momento, da oração de alguém, do pedido de Abraão, da oração daquele homem. E muitas vezes, nós também somos a resposta da oração de alguém e às vezes a gente nem sabe. Então, Deus quer que você seja a resposta da oração de alguém. Você é a resposta da oração do seu esposo. Você é a resposta da oração também de seus filhos, que não pediram para vir ao mundo, mas que hoje precisam de você para que você cuide deles muito bem. Então, seja a resposta da oração de alguém. Tem uma frase que diz que uma grande parte da população são mães, e a outra metade são os filhos dela. Então, é nossa responsabilidade cuidar muito bem dos nossos filhos. Porque se a gente reclama hoje dos homens, que são machistas, que são não sei o quê, nananana, a culpa é de quem, querido? Somos nós é que educamos, nós que ensinamos. Então, a nossa responsabilidade da humanidade é muito maior, se a gente for olhar por esse ângulo. Então, seja a resposta na vida de alguém. Ore por alguém. Clame a Deus pela vida de alguém. Rebeca era sua sogra. Ela não podia ter filhos também. E em Gênesis 25, versículo 21. Deixa eu achar aqui, 25, 21. Diz assim, Rebeca não podia ter filhos. Até aí a gente já sabe. E continua o versículo. E por isso, Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou... Que coisa linda. Diferente do que como Sara havia engravidado. Rebeca engravida porque o seu marido ora por ela. E agora eu quero perguntar para você, marido. Você tem orado pela sua esposa? Você tem colocado ela diante do Senhor? E pergunta jovens, né, que não são casados, que estão aqui. Você tem orado pela sua futura esposa? A hora de orar é agora. Você tem orado pelo seu futuro marido? A hora de orar é agora. Não é depois que você já está, né, apaixonado em Senhor. É claro que também precisa, mas é muito mais difícil. Senhor, se não for da sua vontade, tira ele de perto de mim. Vai ser mais complicado, pode demorar um pouco mais. Então comece já a orar agora. Busque no Senhor essa resposta para você e seja a resposta para alguém. Então Isaac orou em favor dela e ela ficou grávida. Então, querido marido, ore pela vida da sua esposa. Ela precisa das suas orações. Você é o sacerdote do lar. Você não pode se eximir dessa função que Deus deu a você. Então, Rebeca foi tão abençoada, né, que teve gêmeos, Jacó e Esaú. Não vamos entrar muito em detalhes sobre essa questão desse nascimento deles, mas ela se perdeu um pouco no meio do caminho, quando ela prefere um filho do que a outro. E aí eu quero falar para você que é mãe, que é pai de mais de um filho. Você tem que ter muito cuidado, para não estragar o relacionamento dos seus filhos, da sua família, por causa de preferencialismo.
Talvez Rebeca tivesse aqui uma justificativa plausível. Poxa, mas é porque ele convive mais comigo. É porque Jacó está sempre do meu lado na cozinha, me ajudando nas tarefas e tal. Mesmo que a sua justificativa seja plausível, mesmo que seja questão por afinidade, nós temos que cuidar dos relacionamentos dos nossos filhos dentro de nossa casa, para que não haja competição entre eles, para que nenhum sinta inferior ao outro, porque papai ou mamãe gosta de um ao outro. Então, cuide disso. E nisso também eu trago para o nosso discipulado da nossa igreja. Também precisamos cuidar dos nossos filhos espirituais, porque isso é muito sério. Eu estava conversando com uma pastora amiga minha, ela falando dessa questão, dessa dificuldade, de quando as meninas, as mulheres que ela discipula, ela percebe que há alguma coisa estranha entre elas. Então, ela chama todas para perto e vamos fazer algo juntas. Então, é isso que nós precisamos fazer. Cuidar muito bem dos nossos filhos e não deixar que um entre em conflito um com o outro por causa de nossos preferencialismos. Terceira mulher que nós precisamos falar e última é a Raquel. Raquel, assim, que Jacó passou por toda a turbulência na vida dela. Quem não conhece a história, lê o livro de Gênesis, que é, assim, lindo demais a história. Vai lá para Gênesis para você conhecer a história de Jacó também. E assim que Jacó é orientado, a sair de onde ele estava, da casa, da família, do meio onde ele estava, para ir para um lugar procurar uma esposa, lá em Gênesis, no capítulo 27, o versículo 46. Havia acontecido coisas, entre os irmãos, e eles precisaram se afastar. E o versículo 46, a Rebeca fala assim para Isaac: estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será o melhor que eu morra. Lá no versículo 25 do capítulo 28, foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca e mãe de Isaac, de Esaú e Jacó. Então aqui, nessa palavra, quando Jacó foi orientado a ir para a Mesopotâmia atrás de quem seria a sua esposa. E lá, no poço, ele encontra com uma mulher linda. Amor à primeira vista. E ele trabalhou muito para conseguir casar com essa mulher. Ele trabalhou durante 7 anos para conseguir casar com ela. E quando se casou, descobriu que não era ela. Tinha sido enganado pelo sogro. Ele casou com a Leia ou com a Lia, Algumas versões Leia, outra Lia, a mesma pessoa. Mas Raquel era mais amada. E se a gente continuar vendo o texto que fala sobre eles, sobre esse casamento, lá no capítulo 30, o primeiro versículo diz assim, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Queridos, a Raquel só percebeu que ela não podia ter filho depois do 5º filho da irmã. Não, um era da escrava lá. Acho que é isso mesmo. Me perdoe se eu falei. Mas depois do 5º filho do seu esposo, ela se deu conta. Uai, eu não engravidei ainda? O que está acontecendo? E aí ela ficou com inveja. Então, a inveja nesse início aqui foi a motivação dela de querer ter filho. Quero ter filho porque minha irmã tem, eu também quero. E ela falou para o seu marido: dá-me filho, senão eu morro. E quem já passou por esse período de esterilidade sabe o que quer dizer isso: dá-me filho, senão eu morro. Ainda tem uma música de Fernanda Brum que eu cantava muito antes de ter Samuel. E eu tenho certeza que outras mulheres também cantavam, como Claudinha. Também deve ter cantado muito essa música, dá-me filho, senão eu morro. E é um desespero tão grande dentro da gente, que a gente quer e não consegue. A cada mês que vem, a gente naquela expectativa e não foi. Mas até então, aquela mulher não queria ter filho porque amava e queria ser mãe. Ela queria ter filho porque a irmã dela tinha, ela queria ser melhor do que a irmã. Não bastava ela ser a mais amada, porque ela era a mais amada. O seu esposo Jacó o amava muito, muito mais, E nesse mesmo capítulo, no versículo 14, diz assim, que um dia
No tempo de colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léia, sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras. Nesse episódio, o filho de Léia encontra que são, né, é um fruto grande, bonito e tal, e era usado em muitas situações, e era tido também como um fruto afrodisíaco. Alguns pesquisadores da Bíblia dizem que era usado também em culto pagão, então, não, independente disso, ela queria aquelas mandrágoras para algo. Como era algo afrodisíaco, vamos imaginar que ela queria fazer, né, um chazinho lá, para despertar, quem sabe. E exatamente naquele dia era a vez dela ficar com o marido. E ela fez o quê? Falou com Léia: olha, então você me dá as mandrágoras e você pode passar a noite na minha vez com o nosso marido, né? Léia trocou, deu as mandrágoras para ela e aproveitou e passou a noite com o esposo. Naquela época, essa questão de chás, igual a gente vê hoje, muitas, né, ervas medicinais, e a gente faz chá e a gente toma. E naquela época, quando havia isso, o que acontecia? As pessoas que faziam esse tipo de chá, trabalhavam com isso, eram tidos como feiticeiro, magos, era como se fosse uma magia. E as pessoas ali, naquele momento, talvez, não vou dizer certamente, porque a Bíblia não é clara com relação a isso, mas os estudiosos da palavra, né, os historiadores contam. Então, a gente pode dizer que, naquele momento em que Raquel resolveu dar mais atenção ao que ela podia fazer, ao chá que ela poderia fazer com aquelas mandrágoras, ela abriu mão do momento que ela teria de intimidade com seu marido. E isso fez com que a Léia novamente engravidasse e tivesse mais um filho, que foi um filho também importante para o povo de Israel, porque dele vieram muitos reis. E aí eu tenho para a gente pensar, a Raquel trocou esse momento de intimidade com o marido dela, pela religiosidade dela, por algo que ela podia fazer, por algo que estava diante dela e nas mãos dela. Então, Raquel, a gente sabe que era uma mulher idólatra, porque antes disso, a gente vê lá em alguns capítulos que ela pega, né, os ídolos do seu pai. Então, era uma mulher idólatra. E nós precisamos cuidar desse momento nosso de intimidade com o Senhor. Não abrir mão. E não é hora de a gente abrir mão da nossa intimidade com o Senhor. Por nada. Porque o tempo não volta atrás. O tempo que nós estamos gastando nessa quarentena, perdendo a nossa intimidade com o Senhor, com outras coisas, ele não vai voltar, querido. Quantas pessoas passaram por essa vida e não viveram nada parecido com o que a gente está vivendo? Nós estamos tendo oportunidade de viver tudo isso. Está difícil? Está difícil. É uma luta? É uma luta. Não está nada fácil, mas também é uma oportunidade. Uma oportunidade da gente se aprofundar na intimidade que não pode ser substituída. Não pode ser substituída pelo tempo com alguém, né, com nossos filhos, com nossa família, é algo específico. No versículo 22, Raquel, ela muda já um pouco a direção. Depois que ela faz a tentativa, né, das mandrágoras, no versículo 22 diz que Deus se lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filho. Então, agora Raquel já não estava mais acreditando naquilo que ela podia fazer, mas ela começou a buscar a Deus, que Deus poderia dar o filho a ela. Tanto que logo quando ela tem um filho, ela engravida e dá à luz, ela fala: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Então, Deus olhou para aquela mulher, ouviu a sua oração e a abençoou. Talvez você não tenha para ser mãe, como Raquel ela estava orando. Mas talvez você tenha tido esse. E talvez você tenha até pensado em tirar esse filho, em fazer um aborto. E hoje o seu coração está triste e doído, porque um dia você pensou nisso. Ou então algo muito pior. Você não orou por ele, você não o desejou e você conseguiu tirar a vida dele. Isso é algo muito sério. Porque assim como Deus mudou a história
de tantas mulheres na palavra dele. Ele também quer hoje dar a oportunidade para você mudar a sua história, para tirar isso do seu coração. Porque hoje Deus se lembrou de você. Deus lembrou de você, não lembrou do que você fez para jogar na sua cara. Ele lembrou de você para tirar esse fardo do seu coração, esse peso do seu coração. Se alguma vez você pensou em desistir do seu filho, e isso hoje dói em você, faça diferente. Deus hoje quer mudar a sua história. Deus está lembrando de você hoje. E para restaurar tudo isso, para restaurar a sua família, a sua casa. Então nós temos aqui 3 mulheres onde nós podemos aprender tantas coisas. Sara, precisamos mudar a nossa postura, o nosso posicionamento. O que antes éramos Sarai, a coitadinha, a desprezível, a infértil. Agora somos mulheres férteis, mãe de nações. É isso que Deus quer para você. Ser como Rebeca, ser a resposta de oração para alguém. Ser também usada para consolo de alguém. Rebeca foi usada para consolar a vida do seu marido. Ser também como Raquel, que a mais amada de todas, mas na hora da intimidade, não jamais trocar a intimidade com o Senhor. Não troque a sua intimidade com o Senhor. E ore a Deus, porque Ele vai se lembrar sempre de você. Assim como Deus se lembrou dela. Então, de estéreis, de mulheres e de homens estéreis, de igreja estéril, Deus quer que nós produzamos. Deus quer que a gente produza muitos frutos. E não frutos ruins, frutos bons. Porque o Senhor quer que a gente produza bons frutos, frutos que permaneçam. E quer que nós sejamos mãe de multidões. Mãe de excelência para os nossos filhos biológicos, nossos filhos espirituais também. Nós não queremos ser a geração de mulheres estéreis. Nós queremos gerar filhos. Então, que você possa pensar nessa palavra. Eu quero ser uma mãe, um pai fértil, que gere filhos. Não estou dizendo aqui somente de filhos, né? Você já entendeu isso? De filhos biológicos. Estou dizendo também de filhos espirituais. Porque o que nós vamos levar para o céu, queridos, são as almas que nós ganhamos aqui e nós cuidamos dela. Então, que essa palavra fique gravada no seu coração, mas algo que traga uma mudança em você. Algo que traga um despertar no seu coração. Para que atitudes sejam mudadas, para que atitudes sejam transformadas, para que a sua vida seja renovada e restaurada no Senhor. Não troque a sua intimidade com o Senhor por nada. Só assim você vai conseguir ser a melhor mãe do mundo. A melhor mãe física, biológica, a melhor mãe espiritual. E para você, né, se você quer ser a melhor mãe do mundo, é somente com a intimidade com o Senhor, porque Ele vai direcionar todas as coisas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que complete esta palavra nos corações. Complete-a também no meu coração, Pai. Porque muita coisa o Senhor me falou através dessas mulheres, nos textos que venho lendo. Que o Senhor venha ministrar, que o Teu Espírito venha continuar ministrando aos corações. Independente se seja homem ou mulher, que o despertamento hoje seja para a fertilidade. Queremos, Senhor, ser mulheres férteis, homens férteis. Queremos ser uma igreja fértil, Pai. Uma igreja que produz fruto. Uma igreja, Senhor, relevante para esse lugar. Uma igreja que realmente vai fazer a diferença e vai conquistar esse bairro para o Senhor. Porque nós queremos ser uma igreja mãe de multidões também. Ô Senhor, instrua, Pai, nos Teus caminhos. Que a Tua palavra seja viva em nós e que a gente queira mais do que tudo a Tua palavra. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida de cada mãe, Senhor, que pertence a esta igreja. Cada mãe que está assistindo este culto nesse momento. Que o Senhor esteja consolando os corações dos filhos que nesse instante estão tristes porque não tem a mãe ao lado, porque já se foram, porque já estão contigo ou porque não estão morando perto. Que o Senhor cuide, Pai, dos nossos corações. Cuida, Senhor. Venha, Pai, com o Teu bálsamo, com o Teu óleo santo.
venha acalmar o nosso coração. Venha trazer-nos a revelação da tua palavra. Porque nós queremos dizer hoje, basta para a esterilidade. Queremos ser frutíferos e prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero lembrar, enquanto as meninas chegam aqui, lembrar a vocês, do nosso encontro, terça-feira, nos nossos pequenos grupos. Tem sido bênção. Que você, se você não faz parte dessa igreja, mas deseja participar de um pequeno grupo, nesse período que nós estamos, seja um visitante, manda para a gente o seu contato, que a gente vai colocar você dentro de um grupo e você vai poder participar desse pequeno grupo. Você está sendo convidado para ser nosso visitante nessa terça-feira no nosso encontro, tá bom? Então é só você colocar aí, deixar o seu contato, que a gente vai colocar você em um dos nossos grupos. Está sendo bênção. E eu quero falar também sobre as cestas básicas, Nós estamos arrecadando alimento. Aquele que tiver a oportunidade de abençoar a vida de alguém, pode também entrar em contato conosco, que a gente vai buscar, a gente dá um jeito de encontrar com você, para receber e para abençoar as famílias. Tá certo? Quarta-feira teremos um culto super especial, Quem viu, quem esteve cultuando conosco na quarta-feira, foi uma bênção. A gente podia ficar aqui até meia-noite louvando, porque foi algo muito gostoso. E quarta-feira agora nós teremos novamente. E estaremos voltando. Vai ser um retrô, A gente vai lá para o nosso cantor cristão. Vamos cantar vários hinos do cantor cristão. Então, se você gosta do cantor cristão, você não pode perder quarta-feira o nosso culto. Tá certo? Só isso? Só isso tudo? Amém, então. Assim como o Senhor não falhou na vida de todas essas mulheres que a gente ouviu nessa noite, na minha e na sua. Aleluias.